Olá, irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado O Caminho da Paz. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Quem escreveu esse texto, O Caminho da Paz, foi a irmã Bárbara Cabral, não fui eu. Eu só vou ler e dizer para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então podemos iniciar orando? Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu nos ensines sobre a tua paz, que possamos compreendê-la e tomar posse dela. Obrigada, Pai. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto está em Lucas, capítulo 1, versículos 76 a 79. E diz assim: é uma profecia de Zacarias, né? E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo. E irá diante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação, que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão das sombras da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Amém? Bem, irmãos, então o versículo escolhido pela irmã Bárbara Cabral é o 79, que diz: do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os vossos passos no caminho da paz. Bom, então ela diz aqui que o ano começou ontem e que talvez você ainda esteja comendo o que sobrou da ceia. As promessas do ano novo ainda estão bem frescas, né? E assim, não só as promessas, mas as esperanças que nós temos para o ano de 2021, né? Então tá tudo aqui na nossa memória. O nosso coração está cheio de expectativa. Talvez você já tenha vivido momentos de luta logo no primeiro dia do ano, né? Tem pessoas que já iniciaram o ano com sofrimento. Nós temos conhecimento de irmãs que estão hospitalizadas, outras que estão com outros tipos de problemas financeiros, enfim. São muitas lutas, né? Então não é porque começou o ano que as lutas cessaram. E as pessoas às vezes se sentem desanimadas por causa disso, né? Por causa das lutas que são enfrentadas. Então a irmã Bárbara Cabral diz que este ano a gente vai viver dias bons e dias maus. Como está escrito lá em Mateus 5,45, tá assim, ó, porque faz com que o sol se levante sobre maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então não é o fato de nós sermos cristãos, de nós acreditarmos em Jesus, crermos em Deus, no consolo do Espírito Santo, que nós não vamos sofrer qualquer coisa, não é? Então Jesus não morreu para nos livrar dos problemas. Em João 16,33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. São palavras de Jesus, né? Mas ele prometeu nos dar a paz verdadeira. Então, a gente vai ter aflição, mas ele prometeu nos dar a paz verdadeira, que essa promessa está em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus disse que ele não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, Jesus está dizendo que ele deixa a paz pra gente não ficar apavorado nem angustiado, porque ele não é a paz do mundo que ele vai dar, é a paz que vem de Deus. Então, ele também promete que vai estar com a gente todos os dias, a despeito de todas as dificuldades financeiras, de saúde, psicológicas. Ele diz lá em Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Isso é uma promessa, né, irmãos, que nos sustenta. Quando nós estamos nos piores dias, nos dias mais angustiantes, nós temos que nos lembrar que ele está conosco todos os dias. Daí que eu penso que é importante a gente estar sempre conectado com Deus, lendo a Bíblia, decorando versículos, para que o Espírito possa nos lembrar nos dias piores
da palavra dele para que possa nos consolar. A nossa irmã aqui também diz que, além de ele dar a paz verdadeira, de estar conosco todos os dias, às vezes a gente, assim, não se sente em paz, né? Por que que a gente não sente paz? Por que que a gente se sente, assim, chateado, infeliz? Aí ela diz aqui, que está em Romanos 3, 12, 16 e 17, o motivo pelo qual a gente perde a paz. Então está lá, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Porque o caminho da paz está onde Deus está. Se nós pecamos, se nós não fazemos o que é certo, nós nos desconectamos de Deus. Então, a gente acaba perdendo a paz. Então, a nossa maldade nos faz andar por caminhos tortos. Isaías 59, 2 e versículo 8 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que não vos ouçam. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Então a Bíblia diz que quando a gente está fazendo coisa errada, coisa que o Senhor não se agrada, a gente fica separado de Deus, porque o Senhor nos olha através de Jesus Cristo, e se nós não estamos andando na luz, nós estamos apartados dele. Então a gente também perde a paz quando as nossas decisões são contra a palavra de Deus, como está lá em Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, quem tem que dominar o que a gente tem, o nosso ser, o nosso coração, a nossa mente, é a paz de Deus. Então, se você está em caminhos de angústia, pega um caminho aí de volta, faz uma conversão. Procura o caminho da paz e siga de volta, como está lá em 1 Pedro 3,17. Diz, aparte-se do mal e faz o bem, busca a paz e siga. 1 Pedro 3,11, desculpa. Então, aparte-se do mal e faz o bem, busque a paz e siga. Então, busque na Bíblia a sabedoria, busque na sabedoria da Bíblia a luz que vai guiar você. Você pode ver isso em Provérbios 3,17. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas de paz. Então, quando a gente segue a palavra de Deus, os caminhos que a gente vai encontrar são caminhos que vão alegrar nosso coração. A despeito de termos dificuldades, de encontrarmos muitas coisas que não nos agradam, a Bíblia diz que os nossos caminhos são veredas de paz. E também lá em Salmo 119, 5 diz assim: quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então o salmista, ele já tinha descoberto a importância que era andar nos caminhos do Senhor. Então ela aconselha aqui que para a gente caminhar bem, a gente tem que calçar a sandália do Evangelho, que está lá em Efésios 6, versículo 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Então, a gente tem que se manter firme, com a mente firme em Deus e em confiar. Assim a gente não vai se desviar. Está em Isaías 26, 3 e 4. Lá diz assim, ó: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então a gente tem que estar firme, confiando que realmente o Senhor é a nossa rocha, Ele nos tira de lugares terríveis do lamaçal e nos coloca em lugares seguros. Mas nós temos que confiar nisso, senão não obteremos êxito. Então Cristo é o caminho da paz. Lá em Efésios 2,14 diz assim, ó: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Então o Senhor é a nossa paz, é nele que temos descanso, é nele que podemos confiar. Então, através de Jesus Cristo, nós temos a tranquilidade de sabermos que somos cuidados por um Deus, o qual é a nossa paz.
Então, ele nos justifica por meio da fé. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é uma decisão que nós temos que tomar. Aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Se você não tomou essa decisão ainda, faça isso agora. Converse com Jesus Cristo e diga: sim, Senhor, eu reconheço que o Senhor é minha paz. E só o Senhor pode me justificar. Só o Senhor pode lavar os meus pecados. Nós temos que crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar, para nos justificar. E se você crê em Jesus Cristo, você tem que buscar santificação. Você não pode ficar do jeito que você está. Tem que melhorar a cada dia. Bom, ele nos justifica por meio da fé para nos levar a um destino final deste caminho. A reconciliação com Deus, que está em Efésios 2:16. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, o Senhor Jesus, naquele madeiro, ele acabou com toda a nossa inimizade entre Deus e o homem. Só basta nós reconhecermos o que Jesus Cristo fez por nós. E além de nos levar para um destino final no caminho de reconciliação, ele vai nos dar a vida eterna. Isso está em Romanos 5:1, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, assim, só tem um jeito de a gente ser justificado, de a gente ser perdoado. É o quê? Ter paz com Deus. Então, nós temos que crer que o Senhor está cuidando de nós. Então, nós temos que depositar toda a nossa confiança nele. Temos que estar conectados com ele para que a paz dele possa inundar nosso ser e nós possamos realmente trilhar o caminho da paz. Então, a gente não pode nem olhar para a direita, nem para a esquerda. Não deve permitir que nada nos atrapalhe para que possamos realmente viver uma vida vitoriosa em Jesus Cristo. Eu vou contar para os irmãos uma pequena historinha. Tinha um jovem que ele era um discípulo muito notável nas artes marciais, karatê, sei lá, artes marciais. E ele estava aprendendo sobre a tutela de um famoso professor. Um dia, o professor estava observando uma sessão prática, né? Então, ele colocou todo mundo lá num espaço e ele observava, então, como era o que seu aluno estava se saindo. E ele percebeu que o seu discípulo, na presença dos outros, estava totalmente travado, interferia nas tentativas dele de aperfeiçoar sua técnica. O rapaz não conseguia se aperfeiçoar sempre que ele treinava no meio de outras pessoas. Aí ele chegou para o rapaz e disse assim: qual é o seu problema? E o discípulo disse: eu não sei. Ele disse, super tenso, né? Eu não sei, não importa quanto eu tente, eu não consigo executar os movimentos corretamente. Aí o mestre disse para ele: não, venha comigo, eu vou explicar uma coisa para você. E aí o professor e aluno saíram do prédio e andaram até chegar no córrego, né? Aí o professor falou: olha para o fluxo desse rio. E o rapaz ficou olhando. E o mestre disse: você está vendo que tem pedras, gravetos, muitas coisas no caminho do fluxo do rio? Mas o rio não está tentando impressionar nenhuma dessas coisas. E você acaba se travando porque você deseja parecer bom na frente dos outros e se frustra por não conseguir. Aí ele deu um tapa no ombro do aluno e falou assim: apenas seja como um rio, flua e continue fazendo da melhor forma aquilo que Deus o destinou a fazer. Seja como a água. Então não importa se você vai lutar uma luta marcial, se você vai conversar com alguém, se você vai estudar, se você vai trabalhar, você só tem que fazer aquilo a que o Senhor lhe destinou para ser feito. O jovem tomou nota daquele conselho do professor e em poucos dias ele já não estava mais se incomodado com a presença dos outros colegas, porque agora nada poderia afetar sua maneira de executar os seus movimentos, porque cada dia agora ele estava se aperfeiçoando, ele estava se tornando melhor. Por quê? Porque agora ele tinha foco e não permitia que nada tirasse a sua paz.
Bom, irmãos, eu me despeço aqui falando a última frase do nosso manancial, que diz assim: neste ano que se inicia, calce a sandália do Evangelho para andar pelo caminho da paz. Então, que nada tire de nós o nosso foco, que nós possamos estar conectados com o caminho da paz. Eu me despeço aqui com meu abraço fraternal, com meu abraço de ursa, lembrando que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. Lógico, me despeço com a nossa palavra de ordem, que é saudades.